E aí, espero que todos tenham passado uma excelente semana. Estamos aqui juntos para mais um capítulo do livro que é a Evangelização de Espíritos, tão bem elaborado pelos nossos amigos do plano espiritual, equipe de Eurípides Barçanufo, por Alzira Bessamui. Vamos então começar falando sobre o capítulo que tem como título A Postura do Evangelizador. Bom, para quem tem acompanhado os vídeos, lá no primeiro vídeo, eu me lembro que eu terminei o vídeo com 2 questionamentos. E nós vamos trazer esses 2 questionamentos, nós vamos recordar esses 2 questionamentos como tema reflexivo para o início desse nosso bate-papo hoje. Então eu vou lembrar todo mundo, tá ok? O primeiro questionamento foi: como que a doutrina espírita ela tem funcionado para minha modificação? Segundo questionamento: quais sentimentos doentes eu ainda tenho e estou tendo nessa encarnação a oportunidade de modificá-los? Bom, são questionamentos muito importantes que quem não teve a oportunidade, né, de refletir, de responder no íntimo sobre eles, é importante que a gente dá uma pausa, volta lá, responde, para a gente dar continuidade aqui, ok? Bom, para que possamos verdadeiramente evangelizar, né, é muito importante a gente refletir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre refletir. E ao longo também dos nossos encontros, nós também vamos falar muito sobre o ato de refletir. Então, para que possamos evangelizar, a gente deve refletir sobre muitas coisas, né? A gente deve refletir sobre a doutrina espírita, sobre as minhas posturas, sobre quem eu sou, o que eu quero, né? Sobre o evangelho redivivo que nasceu em mim, né? A gente deve refletir muito sobre a nossa fé raciocinada. São muitas reflexões como evangelizadores que devemos fazer, né? Eurípides, ele traz para a gente de uma maneira muito clara, um pouco mais para frente, a gente até vai ver isso de uma forma mais completa no nosso estudo. Ele traz algo muito importante, que ele fala que quem não aprende a refletir, não aprende a pensar, não desenvolve a inteligência do espírito. A partir do momento em que todos nós aprendermos a pensar, nós vamos sim pertencer ao mundo muito mais regenerado, que com certeza não será um mundo igual a esse que vivemos. Nós ainda temos muitas dificuldades em entender, em viver o exercício do pensamento. E através dessa metodologia trazida por Eurípides Barçanufo, nós temos sim, nós vamos aprender sim, a importância do pensamento, da reflexão em cima dos meus pensamentos. Tá? Através da doutrina espírita, nós adquirimos algo que a gente fala muito, né? Nossa querida doutrina espírita. A gente adquiriu o quê? Conhecimento, né? Eu adquiri conhecimento, eu estou aprendendo muitas coisas, eu estou trazendo muita coisa para minha vida. Eu trouxe muitas respostas para o que eu buscava, não é assim? E a gente tem o costume de dizer assim: agora eu estou trazendo todos esses conhecimentos para minha prática. Só que antes da gente praticar, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter o quê? A vontade do espírito, né? Então, todos esses nossos estudos, baseado na nossa doutrina espírita, nesse conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, ele vai nos despertar a vontade.
A vontade através do conhecimento para eu atingir aquilo que mais o meu espírito precisa, que mais o meu espírito necessita nesta vida que aqui estou. Né? Então, a vontade em conhecer, a vontade em me despertar, né? Eu despertar, eu desabrochar. É aquela semente que foi plantada lá atrás, em outras vidas, não só nessa, em outras vidas, mas que eu preciso germinar. E para que eu possa germinar, fazer florir, fazer nascer essas sementes que foram plantadas no meu espírito, eu preciso trabalhar, né? Nós sabemos que a nossa função aqui, nessa terra em que vivemos, é o trabalho, né? A doutrina espírita, ela veio facilitar, ela veio como facilitadora deste trabalho. E nós temos que entender, nós temos que viver na prática, em pensamento de forma reflexiva, todos esses conhecimentos maravilhosos, baseados sempre na verdade do Evangelho de Jesus. Então, através desses conhecimentos, a gente vai aprender a confrontar diante da doutrina espírita as nossas dificuldades, né? Aquilo que eu tenho de pior, meu desamor, meu apego material, a minha intolerância, a minha prepotência, né? A minha incompreensão para com o outro. Né? Então, eu vou aprender a confrontar a isso tudo que eu ainda tenho impregnado de forma muito concreta em todas as minhas ações e pensamentos. Vamos falar um pouquinho da criança, né? Dentro de todo esse contexto. É muito importante a gente sempre trazer um pouquinho a criança, não só como evangelizadores, mas como pais, em questões de família que vivemos, né? Todas as minhas práticas, todas as minhas percepções diante da criança vai ter um significado muito grande para aquela criança, né? Aquela criança, ela é muito sensível. A criança, ela é muito sensível a todas as impressões que eu vou estar passando para ela ali. Nós sabemos que a criança, pela inocência, né? Por esses vícios que ela ainda não adquiriu, esses vícios negativos que ela ainda não adquiriu nessa existência atual, a criança ainda mais tenra idade, né? Ela, ali a criança de 1, 2, 3, 4 anos, ela é muito ainda próxima ao plano espiritual, muito mais próxima ao plano espiritual do que o mundo que ela se encontra. Né? Então, ela vai ter toda essa sensibilidade espiritual em me perceber, em perceber os meus pensamentos. Sim, os meus pensamentos. Quantas vezes a gente elabora aquele plano de aula lindo, maravilhoso, a gente chega na casa espírita para explanar todos aqueles conhecimentos doutrinários que a gente adquire, né, para passar ali para o evangelizando. E às vezes eles nos surpreendem, porque os nossos pensamentos estão tão em desacordo, tão em desalinho com aquela aula que eu programei, que eles me questionam, ao ponto de quase adivinhar aqueles pensamentos negativos relacionados a algum problema que eu tive ali ao longo do dia. Eles me entendem, que a gente fala assim, meu Deus, só falta adivinhar meu pensamento, né? E com os filhos, como é que a gente fala, gente, mas meu filho me conhece demais. Meu filho sabe exatamente quando eu estou com algum problema, né? Então é isso. Eles são muito sensíveis a toda essa percepção, mesmo a gente sem falar, né? Mesmo a gente sorrindo, eles percebem, né? Então, o que quer dizer isso? Os nossos pensamentos, eles são materializados. Os nossos pensamentos,
eles são transformados em ações. Ações essas, né, que contribuem para a transformação daquele espírito que eu esteja ali evangelizando. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, principalmente a da família, né? As pessoas que nos são mais próximas. Enfim, esses espíritos tão queridos, tão amados, eles dependem de nós, né? Essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso caminho. Eles dependem de nós, eles dependem da nossa sabedoria, eles dependem dessa reforma urgente que precisamos de fazer neste mundo em que vivemos, nessa situação atual que nos encontramos, para que nós possamos colaborar com nós mesmos e para com todos os outros, né? Então, esses espíritos filhos, esses espíritos evangelizando, os espíritos das casas espíritas, né? Nós fizemos um acordo com Jesus, a gente já falou isso aqui, né? Eu acho que desde a evangelização no Mais Além, a gente fez um acordo com Jesus. Eurípedes Barçanufo, ele fala que todo evangelizador de espíritos fez em seu planejamento reencarnatório um acordo com Jesus em chegar aqui e evangelizar. Então, é um compromisso com Jesus, né? Bom, terminando então, vamos refletir um pouquinho sobre esse nosso encontro de hoje, né? Essa é a postura do evangelizador, né? Vamos ficar com isso hoje, essa coisa do refletir. Refletir sobre o evangelho, refletir sobre os nossos pensamentos, sobre quem eu estou sendo, refletir sobre todo o meu contexto reencarnatório. Por que eu estou aqui? Será que eu estou cumprindo o meu planejamento reencarnatório? O que a doutrina espírita está contribuindo para isso? Será que eu estou conseguindo exercitar a minha vontade na minha modificação para eu participar de maneira mais feliz diante a todo o meu planejamento reencarnatório? Vamos refletir sobre isso hoje, né? A partir de todas essas reflexões, a gente vai entender melhor a nossa condição de espírito, a nossa condição atual, né? Entendendo melhor as minhas necessidades, as minhas dúvidas, as minhas tristezas, as minhas provas, né? As provas vão ficar muito mais leves, porque nós vamos entendê-las, nós vamos compreendê-las, nós vamos compreender a necessidade e o quanto elas são importantes na nossa vida. Então, assim, eu vou elevar o meu padrão vibratório, né? Eu vou ser um ser mais feliz, porque eu vou acertar, acertar mais nas minhas escolhas, né? Eu vou ter certeza do que eu estou fazendo. Eu vou acertar nas minhas escolhas dentro do meu planejamento reencarnatório. Bom, terminando então, igual eu fiz a semana passada, eu vou ler o último parágrafo da página 30, tá? Para a gente pensar, refletir durante a semana, tá? O evangelizador de espíritos, ele compreende que para manter uma postura fiel ao conhecimento recebido, não basta apenas conhecer a doutrina. Deve torná-la útil a ele e àqueles a quem deseja o melhor, o equilíbrio e a paz. Lindo, né? Então, assim nós terminamos mais um estudo. Eu desejo a todos uma excelente semana e que semana que vem estejamos todos aqui com a mesma vontade, com o mesmo desejo em querer aprender, praticar, nos exercitar diante a todos esses conhecimentos trazidos por Jesus, Eurípides Barçanufo e toda a sua equipe espiritual. Que assim seja.
e até semana que vem. Tchau, tchau.